Vamos hoje iniciar uma série de vídeos sobre o estudo do condensador. Não estamos a falar daquelas unidades exteriores dos aparelhos de ar-condicionado, mas sim de um dispositivo elétrico capaz de armazenar energia no seu interior sob a forma de campo elétrico e com inúmeras aplicações. Basicamente, um condensador é constituído por dois condutores separados por um material isolante. Na sua forma mais simples, e como ilustra a figura, é constituído por duas placas condutores que se denominam as armaduras. Estamos a falar destas duas placas, que são as chamadas armaduras do condensador, separadas por um material isolante. Material esse que até pode ser o próprio ar, que vai separar estes dois materiais condutores. O material isolante chama-se o dielétrico. O símbolo usualmente utilizado para representar um condensador num circuito é o que está aqui representado neste desenho, em que a letra C, que está associada ao símbolo, é o parâmetro que me caracteriza um condensador e é a sua capacidade. Este parâmetro traduz a maior ou menor aptidão que um condensador tem para armazenar carga. A capacidade de um condensador está relacionada pela razão entre a carga que ele consegue armazenar nas suas armaduras e a diferença de potencial aos seus terminais. A razão carga-tensão aos terminais de um condensador é um parâmetro sempre constante esse que é a sua capacidade. A capacidade de um condensador, tal como já tinha acontecido com as resistências, depende exclusivamente de parâmetros construtivos, ou seja, da sua geometria. Para alguns condensadores de geometria simples, e a partir das características do campo elétrico, é possível deduzir as expressões das capacidades de um condensador. É o caso do condensador plano de placas paralelas, do condensador cilíndrico e do condensador esférico. A este tipo de condensadores denomina-se os condensadores mensuráveis e vamos começar por ver o condensador plano de placas paralelas. Um condensador plano de placas paralelas, como já foi visto atrás, é constituído por dois condutores separados por um material isolante, material esse que pode ser o próprio ar. Neste caso, a sua capacidade pode ser determinada pela expressão C igual a Y A sobre D, em que nesta expressão o A representa a área das armaduras, o D é a distância entre as placas e o E é a permitividade dielétrica. É um parâmetro que me caracteriza o meio que separa as duas placas. Da mesma forma, também os condensadores cilíndricos e esféricos, dada a simetria do campo elétrico, podem subter expressões que permitem facilmente determinar a sua capacidade, como é o caso do condensador cilíndrico que temos aqui representado, em que os parâmetros que aparecem na expressão estão ilustrados na figura ao lado. Reparem que neste tipo de condensadores, um dos cilindros vai ficar com carga positiva e o outro cilindro com carga negativa, criando-se um campo elétrico do cilindro interior para o cilindro exterior. Da mesma forma, também para o condensador esférico, formado por duas esferas concêntricas, em que uma vai ficar carregado com carga positiva e a outra com carga negativa, e a sua capacidade pode ser determinada em função da sua geometria, portanto dos raios das duas esferas, pela expressão que está aqui representada. Reparem que estas expressões são obtidas através do cálculo do campo elétrico, que não faz parte do âmbito deste vídeo tratar desse assunto. Quando falamos aqui atrás, portanto nos condensadores mensuráveis, do condensador plano de placas paralelas, falamos de um parâmetro chamado permitividade dielétrica. E na altura foi dito, assim, meio a correr, que é um parâmetro que me caracteriza o meio que me separa os dois condutores, portanto as armaduras do meu condensador. Vamos ver algo mais sobre isto.
O valor mais baixo que a minha permitividade pode ter é o valor da permitividade do vazio, representado por ε0, que é igual este valor da permitividade dielétrica do vazio. Pode ainda ser expresso em função de outras duas unidades, ficando simplesmente, ou se quiserem, 8,85 picofarad por metro. Portanto, este é o valor mais baixo que a minha permitividade pode ter, que é a permitividade do vazio. Num outro qualquer meio, a permitividade é sempre superior à do vazio. E o valor dessa permitividade é dada por εr vezes ε0. Portanto, já sabemos que esta é a permitividade do vazio. O εr será a minha permitividade relativa à do vazio. E, por fim, este ε será a permitividade do meio. Só a nível de exemplo, para alguns materiais que são utilizados como dielétricos para os condensadores, o papel, o εr2, para o vidro, um valor típico, embora possa variar dependendo do tipo de vidro, 5, e o ar, em que o εr é igual a 1, que na maior parte das aplicações se aproxima e diz que o epsilon do ar é aproximadamente igual à permitividade do vazio. A unidade SI de capacidade de um condensador é o farad, símbolo F, em homenagem ao físico inglês Michael Faraday. O farad é uma unidade muito grande, por isso é que são utilizados para a capacidade dos condensadores os submúltiplos do sistema internacional, nomeadamente milifarad, microfarad, nanofarad e picofarad. Para termos uma noção do tamanho do farad, vejamos o seguinte exemplo. Suponha um condensador de placas planas e paralelas cuja distância que separa as duas armaduras do condensador é de 0,1 mm. Que o dielétrico utilizado é o ar e eu quero obter um condensador com uma capacidade de 1 farad. E supondo que as placas são quadradas, pretende saber qual o comprimento do lado. Como já vimos atrás, a capacidade pode ser determinada igual a ε A sobre D, em que eu, substituindo pelos dados do meu problema, tenho de onde, feitas essas contas, obtenho uma área igual a 11.299.435 metros quadrados. São aproximadamente 11,3 km quadrados, o que me vai dar um lado igual a 3,36 km. Portanto, isto para obter um condensador de placas planas e paralelas com a capacidade de 1 farad. É só para ficarem com uma noção do tamanho da unidade farad.